Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Minha gente, esse Evangelho é lindo, você já deve ter escutado muitas vezes falar sobre ele. E não tenho a pretensão de dizer algo absolutamente novo sobre ele, porque às vezes nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Eu cheguei à conclusão na vida de que o que transforma a nossa história não é algo de novo que nós ouvimos, mas é algo que já ouvimos muitas vezes no momento em que nós estávamos novos. Novas palavras, novas atitudes. Mas por que não o faz? Porque às vezes nós não estamos suficientemente abertos ou não estamos cultivando a fertilidade do nosso coração, do nosso entendimento, para que quando essa palavra cair sobre nós, ela possa gerar os frutos e não tenha o mesmo destino triste da que caiu nos espinhos, da que caiu numa terra árida, da que caiu no meio das pedras. Eu tenho para mim uma regra de vida que eu, Fábio, estou falando de mim, que talvez possa ser para você também. Eu preciso florescer onde Deus me planta. Eu que já precisei passar por muitas transições na minha vida, a começar no seminário. Quando você está se acostumando com um lugar, está na hora de ir embora. É muito duro isso na vida do seminário. Quando você começa a se acostumar com as pessoas, com aquela comunidade, com aquele lugar, está na hora de ir embora. Então isso para mim foi uma regra. Eu entrei no seminário, eu tinha 16 anos. É uma regra que eu sempre apliquei para mim. Porque eu aprendi a duras penas. Eu não aprendi porque eu quis. Se eu pudesse, eu sou aquele tipo de gente que constrói uma casinha branca no alto da serra e é sepultado lá no final da vida. Eu adoro a estabilidade. Eu não tenho nenhum problema de morar a vida inteira no mesmo lugar, de ter eternamente os meus amigos, aquelas pessoas que participam da minha vida. Aliás, isso eu acho que isso é uma qualidade humana. Eu particularmente admiro quando eu olho para uma pessoa que mesmo que ela tenha ficado famosa, ela mantém os amigos de quando ela não era famosa. Isso é muito bonito. Eu vejo isso nos meus amigos que ganharam um reconhecimento público. E mesmo que você não tenha tido essa coisa de ser famoso, eu lhe admiraria muito se você me dissesse: padre, eu tenho amigos de 30, 40 anos. Os meus amigos são de longa data. Não é nenhum problema você ter amigos recentes. Significa que você é uma pessoa fácil de conviver, apaixonante, né?
As pessoas se aproximam de você e gostam, querem estar perto de você. Mas eu sempre me preocupo quando eu observo que uma pessoa está sempre com uma leva nova de amigos e não sobrou ninguém daquela leva antiga. Está sempre num ciclo que parece que não respeita a estabilidade e a confiabilidade que só o tempo nos dá. Então eu não tenho problema. A minha alma nasceu para ser fixada num determinado ponto do mundo e ali ficar. Gosto de viajar, gosto de ir ali de vez em quando, mas o meu aqui é absolutamente fundamental na estrutura da minha felicidade, do meu contentamento. Então eu já aprendi que eu devo florescer onde Deus me planta. Devo florescer. Mas o meu florescer, ele é o tempo todo rodeado de cuidados que seguem as mesmas regras de quem cultiva o campo. Se você vai escutar um escritor russo, chama-se Almas Mortas, Gogol é o escritor, e tem um determinado momento que ele faz uma descrição linda de que o trabalho com a terra é o primeiro trabalho legítimo humano. Se você quiser se aproximar do que há de mais legítimo nos trabalhos humanos, você vai identificar o agricultor. Por quê? É a nossa raiz. Há uma conexão muito grande entre o solo e os nossos pés. É sobre o solo que nós andamos, como se de alguma forma nós também estivéssemos plantados. Então, quem tem o hábito de cultivar a terra, possui uma ciência mais antiga do que todas as outras. E é por isso que eu, em um determinado momento da minha vida, até na semana passada, contei aquele episódio que a minha mãe me colocava para cultivar com ela o chão, a gente adubava, a gente buscava o esterco, né, como a gente falava naquela época, a gente adubava o terreno para que quando nós colocássemos a semente, nós não perdêssemos tempo. Para quem cultiva a terra, sabe que seria uma irresponsabilidade colocar uma semente boa num solo que ainda não está preparado. Toda vez que a gente quer plantar uma árvorezinha aqui em casa, a primeira coisa que a gente faz é chamar a especialista em solo, que é a Georgia, que cuida daqui pra gente. Georgia, dá uma olhada aqui, se aqui vai ser um terreno bom para a gente plantar. Ela vem, identifica se o solo está bacana, se não, porque às vezes numa mesma propriedade você tem diferenciação, sim. Por que as palmeiras cresceram muito mais na parte de baixo, na casa da Teca, que não gastou um centavo para construir essa casa, e do meu lado, que gastei tudo, as minhas palmeiras ficaram tudo michuruca? Estou aqui nessa luta para tentar entender por que as palmeiras da Teca são mais bonitas que as minhas. Fui eu que comprei essas infelizes, foi eu que passei lá no caminhão, vi essas 12 palmeiras esticadas lá em cima do povo. Comprei, vim, trouxe, paguei, eu lembro, paguei quase R$800 cada uma, não foi na época? Palmeira imperial. Aí vim, tinha todas o mesmo tamanho. Vem cá ver as que estão no lado da Teca e vem cá ver as que estão do meu lado. Elas eram irmãzinhas, filhas da mesma mãe, vieram no mesmo caminhão, sofreram o mesmo processo. As da Teca estão lindas, sadiantes. Parece que elas têm 40 anos. As minhas estão aqui. Minguadinha. Vai entender, é o sol. A chaga da palmeira. É, a chaga da palmeira, vai escrever o livro. Como é que nós podemos entender que algumas coisas crescem estando tão próximas? Qualidade do solo chama-se isso. De repente, por motivos que nós desconhecemos, aqui na área onde eu construí a casa da Teca, tenha algumas riquezas minerais que aqui do meu lado eu não tenho. E quando você olha para a terra, está tudo igual, a mesma cor. Só que o mistério da fertilidade a gente não enxerga.
E a gente só vai perceber à medida que o tempo vai passando e as mudas vão mudando. Por isso que chama-se muda, porque muda rápido. Daquela coisinha pequenininha, de repente. Então, minha gente, toda vez que nós vamos plantar alguma coisa, a primeira regra deveria ser: há fertilidade onde eu vou plantar? Por que eu estou falando isso? Nem agricultores nós somos. Eu ainda tenho a graça de morar na zona rural e conviver com essa coisa do plantar, de ter vizinhos que plantam, que colhem. Aqui em casa a gente tem até algumas verduras que a gente não, né? Vamos dar o mérito. O Vanói, que é o esposo da Teca, que é um homem que gosta do cultivo da terra. Nós somos exatamente iguais. E o que é bonito é que há uma antropologia cristã a partir disso. A semente condensa, como dizia Aristóteles, todas as possibilidades da árvore. Você já me ouviu falar tantas vezes disso. O que nós acrescentamos à semente? Colocá-la no lugar certo. Somente isso. O nosso papel, a nossa responsabilidade com a semente é cuidar para que a gente ofereça a ela o lugar certo. Não adianta você querer plantar a semente certa no solo errado. A semente será sempre certa, ela sempre está capacitada para tornar-se aquilo que em potencial está dentro dela. É Jesus que também pega uma semente de mostarda, mostra para os discípulos e fala: olha que mistério bonito. É a menor de todas as sementes, a semente de mostarda. E, no entanto, quando ela cai no solo certo, quando ela recebe os cuidados que nós podemos oferecer àquele potencial que está dentro dela, ela se torna a maior de todas as árvores. Se torna uma árvore frondosa, mas o seu início está ali, pequenininha. A antropologia cristã nos ensina isso. Deus não errou em nenhum de nós. Deus não errou com nenhum de nós. Eu sou a semente certa. Você é a semente certa. Mas por que às vezes eu não floresci como podia? Porque não estava no solo certo. Interessante isso. Mas como é que eu sei que eu estou no solo certo? Ah, meu amigo, minha amiga, nós temos uma coisa que se chama desassossego, que o coração faz questão de demonstrar quando ele tem sinais de que ele não está no lugar certo. Deus nos mostra que nós somos a semente certa no solo errado quando Ele nos aponta para os desassossegos, quando você percebe que você não está em paz. Porque o solo é circunstancial. Eu posso muito bem oferecer um solo para mim hoje que seja circunstancial. É um exemplo simples. Você está passando pela faculdade, você está aprendendo uma profissão. É um solo circunstancial. Você não fica definitivamente na faculdade. Aliás, na vida, em lugar nenhum, nós ficamos definitivamente em lugar nenhum. Porque está sempre sendo mudado. Agora, no momento em que você está ali, mesmo não sendo o solo certo para você, você precisa florescer. E aí, não vai depender dos outros, vai depender do seu empenho. Quantas vezes, eu nunca suportei matemática, nunca. Eu era aquele aluno, nunca reprovei, nunca tive nenhum entrave na minha vida como estudante, porque eu me dedicava. Mas não venha me dizer que eu passei sorrindo, feliz, quando estudava matemática. Não, era uma tortura. Aliás, eu sonho até hoje, olha o que é uma pessoa traumatizada. Até hoje, eu ainda sonho que é domingo, que é de noite, que está tocando a musiquinha do Fantástico, e de repente eu lembro que eu tenho prova de matemática na segunda e não estudei. É um sonho recorrente. E eu acordo apavorado, sem ar. Sim, uma experiência de quase morte para mim. Então, quando eu estudava matemática, eu tinha consciência,
não é o solo que eu vou florescer, mas neste momento é o solo que eu tenho. Eu não posso ocupar a minha cabeça neste momento com língua portuguesa, que eu gosto. Eu não posso ocupar a minha cabeça neste momento com história, que eu gosto. Neste momento eu preciso ocupar a minha mente com o aprendizado da matemática. Isso é circunstancial. Se eu fosse uma pessoa neurótica que cultivasse sentimentos ruins e doentios, eu escolheria ser matemático para sofrer a vida inteira. Porque tem gente assim, é doente da cabeça, gosta de sofrer e vai correr atrás de tudo que ela não gosta porque ela gosta de ser masoquista. Ela é masoquista, ela vai sofrer. Ai, quanto mais difícil, mais eu quero. Ai, isso é ruim demais. É isso mesmo, é isso que eu estou querendo. Não sou doente e não sugiro que você seja também. Precisou passar por uma circunstância desagradável? Floresça mesmo ali. Seja inteiro. Mesmo que não seja, e consciente, não é a escolha que eu faço, mas eu quero passar por isso. Eu escolho passar por isso porque é necessário para eu chegar do lado de lá. Pessoas. Na inteligência emocional, a gente aprende uma coisa muito... Não estou falando que eu estudei isso não, estou falando na minha lida com a minha inteligência. A inteligência emocional, ela vai me dizer exatamente, por exemplo, eu estou com uma pessoa extremamente desagradável, me insultando, falando horrores para mim. Eu sorrio para ela e penso, ela não é definitiva na minha vida. Eu não vou conviver com ela mais. Eu não vou levá-la para minha casa. Ela não faz parte do meu ciclo de amizades. Ela está me ofendendo, ela está sendo... E eu vou passar por isso, igual os japoneses fazem. Não é meu, né? É seu. Em mim não entra, em mim não perpassa, em mim não fica. Aquela circunstância não é definitiva. Aquela pessoa é circunstancial. Isto é, não é uma escolha, não faz parte de mim. Então eu estou ali, escuto tudo e não absorvo nada. Ah, mas isso é difícil demais, padre. Isso é fruto de uma inteligência emocional muito elevada. Eu presenciei uma cena dessa no Japão. O lugar onde eu mais vi essa consciência de que a ofensa não me pertence. Estava com algumas pessoas e eu presenciei uma explosão assim, de ódio contra aquele motorista que estava ali para nos prestar um serviço. A explosão de ódio não foi minha, graças a Deus. E a pessoa muito inflamada, mas derramava em cima daquele homem tudo o que você puder imaginar de ruim, numa língua que ele entendia. E esse senhor, que era o motorista, não ficou numa postura de coitadinho de mim, ele não ficou nessa postura, coitadinho de mim, mas ele também não revidou. Ele ficou no meio termo. Foi ali, Ziza, que eu entendi o tal do caminho do meio, que não é ficar humilhado, mas também não é assumir aquela prepotência. Porque toda vez que alguém é prepotente comigo, e eu assumo o mesmo tom, eu falo no mesmo tom, eu estou cometendo o mesmo erro. Ali eu vi pela primeira vez na minha vida, concretamente, antes mesmo de ler o livro O Caminho do Meio, eu vi concretamente o que significa ficar no caminho do meio. Aquele senhor, diante de tanto ódio em cima dele, e ele não tinha nenhuma responsabilidade, as coisas deram errado, mas de repente aquela pessoa que estava inflamada, como eu também às vezes fico inflamado diante de uma coisa que está errada, e eu fico louco para encontrar um culpado, ainda que seja um papagaio, eu preciso derramar minha ira em cima de alguém quando as coisas não vão bem, não é assim? Pode ser a porta. Essa porta também não tinha que estar aqui uma hora dessa. Ser humano, nós somos tudo doidos. A gente precisa de um culpado para a gente derramar a nossa bilis. E aí, como ele não tinha nenhuma culpa, ele não ficou nem humilhado, nem prepotente. Ele simplesmente, ele parou para ouvir, ele não ignorou, ele fez assim com os braços, abaixou os olhinhos, de vez em quando ele só olhava, sorria, abaixava novamente.
com os bracinhos assim, Ziza. Ele ficou fisicamente pronto para receber aquilo tudo. Ao final de tudo, minha gente, eu confesso para você, eu sou muito chorão. Eu fico, e sobretudo, meu Deus do céu, nada me tira mais do eixo, ou nada me empobrece mais do que quando eu vejo alguém sendo humilhado. E quando sou eu o que humilha, eu adoeço de ir para a cama. Como algumas vezes já aconteceu, e eu tive coragem até de já contar algumas situações. Aí aquele senhor, e aí eu comecei a chorar na hora que eu vi a postura dele, que me comoveu. Eu só pensava, meu Deus, que grandiosidade de alma. E você poderia dizer assim, mas ele não estava entendendo nada do que estavam falando para ele. Estava sendo em inglês, a língua que ele conversou conosco dentro do carro o tempo todo. E aí ele fez assim, ele ouvia, ele olhava para mim, olhava para as outras pessoas, olhava para aquele que o humilhava, fazia assim, e às vezes sorria sem deboche. Não era um sorriso de deboche. Volto a dizer, era o sorriso que nos põe no caminho do meio. Era assim, eu entendo que a sua ira, mas eu não tenho nenhuma necessidade de guardá-la em mim. Ele sorria para alguma coisa que era superior a todos nós, que ele já tinha alcançado e que nós estávamos longe de saber o que era. E aí, quando de repente tudo terminou aquela cena, ele tirou o chapéuzinho, porque lá era tudo muito formal, aquele chofer de chapéu mesmo, ele tirou o chapéuzinho dele e no gesto de reverência desejou a todos nós boa viagem, fazendo assim: meu Senhor. O que aquele homem entendeu? Pode ser que ele nem seja cristão. Pode ser que ele esteja num outro canteiro da religiosidade. Mas aquele homem, ele tinha a espiritualidade que o Evangelho de hoje nos sugere. Florescer onde Deus nos planta. E entender que há circunstâncias que nós não devemos assumir como nossas, mas devemos passar por ela com hombridade. Sim, quando alguém tem um ímpeto de ira contra mim, quando alguém tem um ímpeto de ira contra você, é uma circunstância. Mas a nossa emoção é burra. Ela interpreta aquilo como definitivo. A nossa emoção é burra e nos faz pensar, se eu não revidar, se eu não falar tudo o que eu quero falar agora, eu sou um idiota. Quando na verdade a gente fica ainda mais idiota é quando a gente deixa aflorar o que há de ruim. A sabedoria seria compreender isso. Isso não é meu, esse discurso não é para mim, não vai me atingir porque ele não faz sentido. Se ele estivesse esbravejando com uma coisa que de fato eu tive responsabilidade, ainda assim eu não assumiria a ira dele. Eu assumiria o conselho. Eu gostaria de aprender com o erro que eu cometi. Mas não. Naquele momento, a semente que nós, de alguma forma, estávamos julgando sobre ele, ele se recusava a acolher. A circunstância que ele vivia estava plenamente iluminada pela sua consciência. Isso não é meu. Minha gente, toda vez que nós precisamos florescer, toda vez que nós precisamos dar a um fruto em alguma situação, nós precisamos saber o que nós estamos escolhendo florescer. Ou você acha que essa parábola de Jesus é só para a gente pensar, eu jogo uma semente aqui, jogo a semente no lugar errado? Não, nós temos que pensar no fruto que nós oferecemos às pessoas à medida que nós vivemos. O que eu floresço? Que fruto eu forneço nas relações que eu estabeleço? O tempo todo eu estou aqui, nessa oportunidade de florescer e de ser alguma coisa para alguém. O tempo todo. E nós nunca podemos nos esquecer, eu sou a semente certa. E às vezes eu posso estar no solo errado. Como eu dizia anteriormente,
Como é que eu faço para perceber que é o solo errado? Ouvindo-se. Não há melhor maneira de perceber a qualidade da vida que nós vivemos, inclusive dos frutos que nós estamos oferecendo, do que quando nos ouvimos. Nós perdemos o hábito de nos ouvir. Nós ouvimos todo mundo, menos a nós mesmos. Quantas vezes eu vejo pessoas angustiadas, como se eu tivesse a solução para os seus problemas, como se a palavra que eu vou dizer pudesse resolver todos os conflitos. Antes de você perguntar para mim, pergunte-se. Não se apresse em querer retirar do outro o que você precisa se oferecer. Quem sou eu perto do que você sabe de você? Eu sei que às vezes nós temos ansiedade de querer que o outro nos aponte um caminho, que o outro nos dê uma resposta, que o outro nos dê uma opinião. Tá bom, mas qual é a opinião que você tem sobre isso? É você que se conhece. É você que sabe exatamente o que você está passando. Quais são os instrumentais que você tem para usar aqui, neste momento, nessa luta? Pode ser que o meu conselho seja absolutamente desconectado da sua realidade, porque eu não lhe conheço. Nós perdemos o hábito de nos ouvir, e porque perdemos o hábito de nos ouvir, nós estamos cada vez mais ficando no solo errado, sendo a semente certa. E quando nós estamos no solo errado, mesmo sendo a semente certa, e se não temos a sabedoria do Japinha, que soube preservar a sua essência para somente atravessar aquele momento, sem ser sugado por ele, quando nós não temos essa sabedoria, a gente cresce raiz no solo errado. Aquele homem não cresceu raiz naquele momento. Ele não permitiu que nada da sua essência se fixasse naquele momento de humilhação. Ele passou por ela flutuando. As raízes não tocaram o solo. Mas, lamentavelmente, como nós dizíamos no início da nossa celebração, às vezes nós temos profundas chagas dentro de nós porque nós permitimos que nossas raízes ficassem fixadas no momento em que nós estávamos sendo humilhados. Ai, aquela velha humilhação que tem 35 anos que aconteceu, que quando você conta hoje você ainda chora. Cresceu raiz onde não devia. Escolheu ficar no solo errado. Como é que a gente sabe que curou? Quando você conta e ri. Vocês não sabem o que aconteceu comigo uma vez. E já começa a rir para não dar o direito do outro rir primeiro. Ria de si mesmo. Ria das humilhações passadas. Interprete isso como uma piada boa que você pode contar hoje. Numa roda de amigos. Um coração curado conta a humilhação do passado rindo. Um coração curado, um coração que não fixou a essência no lugar impróprio, está sempre livre para rir de si mesmo. Mas quando nós temos necessidade de nomear as personagens, a gente lembra até a roupa que ela estava usando. Por quê? Raízes crescidas no solo errado. E quanto estrago nós fazemos em nós e fazemos nos outros, porque não tivemos a sensibilidade de perceber. Isso é circunstancial, isso não é meu. Eu escolho guardar ou jogar fora. Eu escolho permitir que as raízes se entrelacem nesse chão ou não. Esse chão é tão nocivo que eu só quero pisar sobre ele como se eu pudesse até com alguma distância. Eu não queria nem que os meus pés pisassem nesse solo. Eu queria passar por ele como se estivesse flutuando. Às vezes, quando você tem um contato com uma pessoa que tem energia ruim, você sabe. Uma pessoa que tem inveja de você, ou uma pessoa que nutre por você um sentimento que não é o que você gostaria que fosse.
Toda vez que você está diante dessa pessoa, a melhor postura é essa, a do Japinha. E a gente sabe que energeticamente, quando você faz isso com os braços, você cria uma proteção, não é? Protegendo aqui, ó, o centro da minha existência. Estou lá ouvindo aquela história horrível, mas estou assim. Pior que agora todo mundo vai saber, né? Estou contando. Se eu ficar assim diante de você, é porque a sua energia está ruim para mim. E se você ficar diante de mim, eu vou saber que a minha energia está péssima para você. Ambiência emocional, eu tenho falado tanto disso. Quais são as pessoas que você escolhe influenciarem a sua vida? Seja honesto. Você é a semente certa, às vezes ao lado de outras sementes erradas. Não erradas para eles, porque a semente é sempre certa para si, mas eu posso ser a semente errada para o seu solo. Viu? As regras do relacionamento passam o tempo todo por isso. Para você não crescer raízes nos lugares onde você não vai crescer. Para você não jogar suas raízes num solo que vai te secar. Quando eu falava, eu escolhi uma profissão. Quantas pessoas por uma conveniência, e às vezes essa conveniência passa, às vezes é o curso da moda. Eu lembro que eu tinha uma safra de amigos na década de 90, 80, 90, que todo mundo quis fazer medicina. E eu nem sei se eles se perguntaram se medicina seria o ofício que os realizariam. Mas era o curso da moda. Dava status dizer que fazia medicina. Olha que bobagem, gente. Você desperdiçar uma vida inteira só porque dava status ser médico. Médico é igual sacerdócio. Ou você ama, ou você não tem condições de ficar ali. Não tem nenhum glamour. O curso é pesado, tanto é que vocês não fazem ideia da quantidade de suicídios que existiam no curso de medicina quando eu trabalhava na Pastoral da Educação. Às vezes era uma imposição de pais. Também isso foi de uma época. Era chique ter um filho médico. E já crescia aquela criança ouvindo isso do pai. Isso aqui vai ser médico, batia na cabeça dela. E ela nunca teve coragem de dizer, não, pai, isso é um sonho seu, não é meu. Quantas vezes os nossos filhos são as sementes certas, plantados nos solos errados, porque eles quiseram nos agradar, porque eles não tiveram coragem de nos desafiar, ou porque nós não tivemos coragem de olhar para nós mesmos e perceber que nós estávamos sendo cruéis, impondo a eles um sonho que não era deles, mas era nosso. Até na profissão. Se você se sente infeliz, ouça o recado do seu coração. Eu sei que agora é um momento difícil de mudar de vida. Estamos numa pandemia, estamos com desemprego gritando, então se você tem uma estabilidade neste momento, eu lhe recomendo a não mudar as peças do tabuleiro. Mas tão logo a situação se estabeleça e você sentir que o seu coração está lhe dizendo que você é a semente certa no solo errado, mude de vida. Que às vezes vender coco na praia vai nos trazer mais alegrias do que ficar horas e horas dentro daquele escritório. Vai ganhar menos? Ah, mas tem um ganho que não é material. Eu me pergunto o tempo todo, e você pode ter certeza, que se um dia eu estiver infeliz na vida que eu assumi, você não precisa me dar conselho. Eu serei o primeiro a dizer a mim mesmo, eu não estou feliz nessa vida que eu assumi. É difícil, né? Porque às vezes a gente tem que reconhecer que nós estamos no solo errado há mais de 30 anos. É duro. Às vezes nós precisamos olhar para uma vida que você investiu, e a alegria não chega e a satisfação nunca ocorre.
Porque você precisa reconhecer que a base foi construída em cima de um solo que não era o seu. A parábola do Evangelho, a parábola do semeador, que o Evangelho de hoje nos fala, tem muitas interpretações. Eu escolhi essa hoje. Não tinha preparado nada, me ocorreu no momento que eu comecei a falar. Eu acredito que seja uma reflexão válida para todos nós, porque é tão comum esse erro. É tão comum esse erro. Escolha estar no lugar certo, porque a pessoa certa você já é. Deus não errou com você. Talvez a coisa mais triste que existe na face da terra é quando uma religião leva uma pessoa equivocadamente a pensar que Deus errou com ela. Eu nunca quis que meu discurso fosse para fortalecer esse equívoco. Deus não errou com você. Deus não errou comigo. Mesmo quando você identifique aquilo que os outros compreendem como algo que não é divino, como algo que não é sagrado, é seu. E o que você vai fazer com tudo isso é entre você e Deus. Eu sei que muitos discursos religiosos reforçam que Deus errou com aquelas pessoas. Mesmo que não digam isso, que jamais vão dizer que Deus errou. Mas a partir do momento que rejeitam uma pessoa por aquilo que ela é, a partir do momento que rejeitam uma pessoa por aquilo que essencialmente ela tem dentro de si desde criancinha, de alguma forma nós estamos dizendo que Deus errou com ela, ou que a trouxe ao mundo somente para sofrer, para resignar-se. Não. O projeto de Deus para nós é florescer quem somos. E aí, quando você vai florescendo, estando no lugar certo, Deus constrói uma obra linda em você e através de você. Então Deus não errou com você. Você pode ter errado com você. As pessoas podem ter errado com você. Mas Deus não errou na essência. Então a conversão é você retirar o excesso do que os outros erraram com você. Ou do que você permitiu, sendo a semente certa, ficar no lugar errado. Você não pode ser feliz longe de você, porque às vezes isso acontece. Você larga a sua essência ali e vai viver a vida que os outros quiseram de você. Você larga a sua essência ali e vai assumir os acidentes dos outros. Você larga a sua essência ali e vai viver as circunstâncias eternamente desagradáveis sem nunca retornar àquilo que você é. Você, em nome de uma religião que lhe ensina o sacrifício, você vive se sacrificando, se sacrificando, se sacrificando, ainda que isso lhe custe o mais sagrado, que é aquilo que Deus não lhe pede que sacrifique a sua verdade. É fácil você saber se o que os outros estão lhe sugerindo em nome de Deus é sagrado ou não. Deus está lhe pedindo para sucumbir à sua essência, à sua verdade? Então não faz sentido. Agora, se Deus estiver pedindo para você sucumbir a algumas circunstâncias, isso faz sentido. Sacrificar-se em algumas circunstâncias. Eu me sacrifico agora, porque o que minha essência pede é isso. Se eu não sacrifico nesse momento para ultrapassar essa barreira, a minha essência fica empobrecida do outro lado me esperando. Agora, quando você escuta que é preciso sacrificar o tempo todo, sem nunca ter o sabor da essência, o sabor da alegria de ser quem você é, isso é diabólico, praticado em nome de Deus. Tenha coragem de se olhar. Nada, nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhum sonho do outro tem o direito
de lhe fazer esquecer quem você é. Sua essência, plantada no solo de cada dia, para que ela floresça.